Paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando dos estudos e nós chegamos já no 15º estudo. Então depois escreva nos comentários lá o que vocês estão achando, tá? Qualquer complemento, dúvidas, aquilo que vocês quiserem complementar, acrescentar, comentar. O chat do YouTube está aberto para vocês, o site da igreja com os arquivos eletrônicos também estão lá. Eu sempre enfatizo isso toda aula, tá? Para que eu receba realmente o feedback de vocês. Amém? Bom, na aula de hoje é uma continuidade da aula passada. Como nós vimos na aula passada, nós iniciamos a abertura dos selos. Nós vimos os 2 primeiros selos, que é referente ao cavalo branco e ao cavalo vermelho, tá? Pregação do evangelho e as guerras e rumores de guerras, tá bom? E hoje nesta aula nós vamos ver o 3º e o 4º selo referente ao cavalo preto e o cavalo amarelo, tá bom? Tá bom? Bom, em relação a esse cavalo preto, em relação a esse cavalo amarelo, nós vamos ver em detalhes na aula de hoje e vocês vão compreender, assim como vocês compreenderam os 2 primeiros selos, vocês vão também compreender esse 3º e o 4º selo. Inclusive eu adianto para vocês que o coronavírus nós podemos sim identificar aqui no cavalo amarelo. Amém? Vamos iniciar então com a nossa oração? Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus, pedindo para que o Senhor coloque em nossos corações a Tua palavra e que nós venhamos a aprender com profundidade aquilo que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, por mais um dia na Tua presença. Eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para aprender a Tua palavra. Nós sabemos, ó Pai, que nós vivemos em dias difíceis, onde muitas coisas consomem o nosso tempo. Mas, Senhor, nós estamos separando um tempo para aprender a Tua palavra. Nós estamos separando esse tempo, ó Deus, porque nós reconhecemos a importância de nós sentarmos aos Teus pés e aprendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, ó Deus, nos instrui, nos ajuda, porque somente o Senhor tem as palavras que nós precisamos e somente o Senhor pode realmente, ó Deus, fazer algo que nos surpreenda. Por isso, Pai, nós estamos no lugar correto, porque o lugar onde nós podemos aprender é na Tua presença. Por isso, Senhor, ajuda-nos. Qualquer dúvida que venha aparecer a nós, tira de nós, Senhor. Ajuda-nos a compreender até aqueles pontos mais complicados, porque eu sei onde o Senhor age, Espírito Santo, há discernimento e há esclarecimento de tudo. Por isso, faça essa obra em nossas vidas. Eu te peço e eu consagro esta aula na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, vamos iniciar então a nossa 15ª aula. Amém? Bom, irmãos, esse slide é um slide que eu passei na aula passada, só para reforçar mais uma vez a nossa aula 10 sobre as linhas teológicas. Amém? E aqui eu coloquei alguns pontos para reforçar esse nosso alinhamento, essa nossa linha adotada. Amém? Bom, esse slide está melhor explicado na aula passada. Caso vocês queiram saber um pouquinho melhor desses 4 pontos que eu coloquei aqui, está gravado na aula 14. Amém? Bom, questão da abertura dos selos também eu coloquei na aula passada, tá? Expliquei algumas coisas aqui a respeito da trombeta, dos selos, né? Dos juízos. E essas 3 perguntas eu coloquei aqui também na aula passada a respeito de Mateus 24:3, quando os discípulos lá interrogam Jesus a respeito dos fim dos dias, fim dos tempos, né? E aqui nós identificamos essas 3 perguntas que nós respondemos também na aula passada, tá? 3 perguntas baseadas aqui em Mateus 24:3, tá? Em cima dessas perguntas, nós identificamos através de uma linha histórica, amém? Que o princípio das dores que Jesus cita nessa sessão de Mateus 24, de Lucas 21, que são capítulos escatológicos de Jesus, tá? Depois eu continuo reforçando para vocês, se vocês não leram ainda, leiam lá Mateus 24, Lucas 21, tem bastante informação. E uma informação que você encontra nesses 2 capítulos dos evangelhos é o respeito do princípio das dores. E nós associamos esse princípio das dores citadas por Jesus para os selos.
Então nós podemos, através de uma linha histórica, fazer uma associação entre os selos e o princípio das dores. Amém? E nos baseando nisso, nós colocamos aqui este gráfico que é realmente a nossa linha de interpretação e como vai seguir os nossos estudos durante as aulas agora. Amém? Então, como eu falei na aula passada, nós temos um período antes e nós temos um período após o arrebatamento. Nós conseguimos colocar os selos e as trombetas através da nossa visão, da nossa linha adotada, antes do arrebatamento, que nós chamamos de princípio das dores, Mateus 24, Lucas 21. Amém? E o período das taças é o único período do Apocalipse que nós conseguimos colocar após o arrebatamento, que nós chamamos de a grande tribulação, período que vai durar 7 anos. Amém? Se isso aqui, irmãos, vocês têm alguma dúvida, escrevam para mim, escrevam no site da igreja, nós respondemos sem nenhum problema. Amém? Bom, vamos então entrar na aula de hoje, tá? E para a gente conseguirmos entrar na aula de hoje com propriedade, vamos lembrar rapidinho o que nós vimos na aula passada, que são os 2 primeiros selos. Bom, o primeiro selo nós vimos lá em Apocalipse 6:2, que o Apocalipse cita o cavalo branco. E em Apocalipse capítulo 6, versículo de 3 ao 4, nós identificamos a descrição do cavalo vermelho. Então, o primeiro selo, cavalo branco, o segundo selo, cavalo vermelho. Tá? Hoje nós vamos ver aqui Apocalipse capítulo 6, versículo de 5 a 6, referente ao cavalo preto, e Apocalipse 6, do versículo 7 a 8, em relação ao cavalo amarelo. E, como eu coloquei na aula passada também, tá? Não vou entrar aqui em grandes detalhes para nós não sermos muito repetitivos em algumas coisas, amém, irmãos? Mas essas associações aqui, que eu chamo de paralelos, né, os paralelismos, associando cada selo a esses capítulos aqui de Mateus e Ezequiel, eu fiz em detalhes na aula passada, tá bom? Então aqui eu só estou citando para nós conseguirmos caracterizar essa aula, tá? Então, como estamos fazendo desde o início dos nossos estudos, podemos traçar mais uma vez esses paralelos aqui, tá bom? Só lembrando o paralelo, eu citei lá numa primeira aula de Apocalipse, e é normal que nós venhamos a usar paralelos durante as aulas do Apocalipse, tá? É normal que nós venhamos a pegar textos do Apocalipse e associarmos a textos do Antigo Testamento para que nós possamos caracterizar. Amém? Tem muitas coisas, irmãos, que é escrito no Apocalipse que nós podemos caracterizar essa realidade de Apocalipse através dos livros, muitas vezes dos profetas. Amém? Bom, então nós temos aqui o primeiro e o segundo selo, que são as aulas que nós vimos, que são os selos que nós vimos na aula passada. Pregação do Evangelho, tá? Que nós identificamos, demos todas as características, o porquê que nós acreditamos que o primeiro selo é a pregação do Evangelho. Falamos aqui sobre as outras interpretações que existem em relação ao cavalo branco, tá? Isso vai mudando de acordo com a sua linha adotada, tá? E diante de uma linha histórica, é mais coerente nós adotarmos uma interpretação de pregação do Evangelho, tá bom? O segundo selo já é uma interpretação mais unânime entre os estudiosos aqui, o cavalo vermelho representando as guerras e rumores de guerras. Amém? Principalmente pela espada que este cavaleiro aqui do segundo selo carrega. Então vimos que esses 2 juízes estão acontecendo de forma dinâmica, ou seja, estão acontecendo, não é um evento que aconteceu e parou, não, eles estão acontecendo todos os dias. Eu acredito que quando o selo é aberto, esse evento ele não cessa num determinado ponto, ele vai acontecendo até que se cumpra todas as coisas. Então, se é dinâmica, esses selos estão acontecendo hoje. Tanto a pregação do Evangelho como as guerras estão acontecendo hoje. E eu coloquei para vocês, inclusive, aquela guerra recente, né? Agora teve um cessar-fogo, mas a guerra entre a Palestina e Israel acontecendo diante de nós com intensidade. Então é muito normal, quando nós venhamos assistir documentários ou jornais, lermos uma revista, acessarmos algum site, sempre nós vamos nos deparar com algum povo guerreando. Amém? Porque essas coisas estão acontecendo de forma dinâmica. E a pregação está rompendo fronteiras em todo o mundo e as guerras estão cada vez mais intensas entre as nações. Amém? Bom, agora vamos
ver aqui os nossos dois próximos selos, o terceiro e o quarto selo, referente ao cavalo preto e o cavalo amarelo. Amém? Vamos lá. Vamos lá então, irmãos. Se você está com a palavra de Deus aí, abra comigo no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo de 5 a 8. Amém? Bom, essa sessão de Apocalipse referente ao terceiro e o quarto selo diz assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com pestes e com as feras da terra. Amém? Essa é a sessão aqui de Apocalipse 6, de 5 a 8, referente ao terceiro e o quarto selo, cavalo preto, cavalo amarelo. Amém? Vamos entender então em detalhes, irmãos, essa sessão. Vamos lá. Bom, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. Vamos lá. Primeiramente, aqui existe uma razão para esse cavalo ter a cor preta. Amém? Então lembre-se das primeiras aulas. O Apocalipse vai usar aqui figuras e que nós precisamos associar elas. Então quando o Apocalipse cita algumas cores, há interpretações e há uma associação que nós podemos fazer. E a cor preta, irmãos, ela tem uma simbologia dentro da palavra de Deus. Então, quando a Bíblia cita aqui que esse cavalo tem uma cor preta, algo chama atenção quando nós lemos. O que é esta? O que nos chama atenção quando nós vemos aqui a cor preta? Bom, a cor preta é relacionada na palavra de Deus a lamento, aflição e fome. Então, sempre usada em tempo de angústia. Podemos ver essa tradição na Bíblia em vários momentos quando é citado sacos ou pano de cilício. Dentre eles tem uma passagem aqui quando o rei Acabe recebe a ameaça de Elias, 1 Reis 21, 27. Lembra-se quando lá Elias, o rei Acabe, ele acata a palavra de Jezabel. Jezabel queria as vinhas de Nabote, então Acabe vai lá negociar com Nabote e ele acaba não tendo sucesso na sua negociação porque Nabote não queria vender a vinha para Acabe. E Acabe acaba voltando chateado para casa, tá? Estava transtornado porque ele não conseguiu sucesso na sua negociação, então ele coloca essa questão para Jezabel, e Jezabel instrui, faz algumas coisas ali e acaba matando Nabote para que Acabe tomasse a sua vinha. E é exatamente isso que acontece. E quando Deus fala para Elias, Elias profetiza para Acabe algumas coisas, exatamente aqui Acabe começa a suplicar a misericórdia de Deus. Ele coloca aqui sacos de cilício, um pano de cilício, panos pretos, demonstrando realmente um período de angústias. Amém? Então sempre a cor preta aqui, irmãos, ela simboliza essa questão aqui de tempos de angústia. Então a primeira associação que nós podemos fazer aqui no terceiro selo é se o cavalo tem essa cor preta, então ele vai estar exercendo o seu papel, digamos assim, num período de angústia. Quando os sírios aqui se apresentam ao rei Acabe após serem derrotados, também acontece isso. Tá? Lembra-se uma das guerras onde o rei Acabe, ele vai se confrontar, ele vai guerrear contra o Império Sírio, e ele consegue vitória, e os reis ali, os sírios, apresentam diante de rei Acabe com sacos de cilício, demonstrando as suas questões de derrotados, a sua situação de derrota, tá bom? Então,
leiam lá depois 1 Reis 21, 27, 1 Reis 20, 32. Você vai verificar que a cor preta tem essa simbologia, essas questões de angústias. Amém? Então, pegando essa informação, nós podemos agora ter base para nossos próximos pontos, nossos próximos argumentos aqui. Então, e o fato de estar segurando uma balança, esse cavaleiro, indica que sua atuação terá uma dosagem específica, demonstra uma atuação controlada. Então nós vemos duas situações aqui, um cavalo com a cor preta e segurando uma balança. Então um cavalo que vai exercer um papel de angústia, tá? E também um papel de dosagem controlada. Ele não vai agir de a forma como ele quer. Não, ele vai agir de forma controlada como foi especificado para ele. Amém? Mas o que é essa dosagem, irmãos? E o que será pesado aqui nesta balança? Tá? Duas perguntas para vocês aí pensarem e eu vou responder para vocês. O que será dosado nessa balança e o que será essa dosagem? O que será essa dosagem? Amém? Bom, percebemos aqui que a atuação desse terceiro cavaleiro sobre a terra é trazer angústia e aflição, como eu falei aqui, por isso ele tem essa cor preta, amém? De forma controlada. Então, esses dois papéis principais desse terceiro selo, desse cavaleiro aqui, é trazer angústia e aflição e trazer isso de forma controlada. O versículo seguinte aqui, Apocalipse 6,6, especifica a forma dessa atuação e responde essas questões que eu coloquei para vocês aqui. Apocalipse 6,6 diz assim: E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Tá? Então, depois vocês leiam lá, essa seção aqui de Apocalipse 6,6, vocês conseguem associar e trazer paralelos em Ezequiel 14, 13 a 14, Mateus 24, 7 e Lucas 21, 11. Tá? Muitas vezes representando aqui a fome intensa sobre a terra. Então leiam lá depois essas 3 sessões e vejam se vocês conseguem identificar esses paralelos aí. Amém? Na aula passada eu li com vocês esses 3 versículos. E caso vocês queiram relembrar os comentários deles, é só assistir a 14ª aula, a aula anterior. Amém? Bom, essas duas perguntas aqui, então vamos respondê-la. Qual é a dosagem? O que é essa dosagem? O que ele está dosando nesta balança? Tá? E o que será pesado nesta balança? Amém? Bom, é a fome, irmãos. A fome é falta de alimentos, o que causa um enorme desequilíbrio social. Então o principal fator desse cavalo preto aqui é utilizar a fome para trazer angústia e aflição sobre a terra, de forma controlada. Tá? Ele vai utilizar esta realidade, que é a fome, e trazer esta realidade do Apocalipse para a terra, de forma controlada. Amém? Esta é mais uma atuação aqui dos selos que nós identificamos em nossos dias. Nós identificamos o primeiro selo através da pregação do Evangelho. Nós identificamos o segundo selo através das guerras que estão acontecendo hoje sobre a terra. E nós identificamos agora o terceiro cavaleiro, a terceira atuação, através da fome sobre a terra. Inclusive eu estava assistindo a televisão sábado agora, e na televisão estava falando, chamando a atenção da população a respeito do aumento da fome sobre a terra. Tá? Então essas questões de fome, de desnutrição, de desequilíbrio social ficará muito mais intensos com o passar dos dias. Tá? Essa desproporção entre os mais ricos e os mais pobres ficarão cada dia mais evidentes. E nós, diante desta realidade, nós podemos sim fazer uma associação entre esta realidade de fome, de desequilíbrio social, com a atuação do terceiro cavaleiro, tá bom? Então, olha aqui, ó, uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, tá? Então aqui você consegue identificar já as designações para a atuação desse terceiro cavaleiro de forma controlada. Então aqui a ordem é bem específica, é uma medição, tá? É uma medida de ação, uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Aqui nós temos a medida dosada. O termo aqui medida vem do vocábulo grego
shoinix, tá? Essa medida equivale a 450 gramas. Então, quando a Bíblia cita aqui nessa seção uma medida de trigo, ela está identificando realmente uma medida específica. 450 gramas de trigo por um dinheiro. Tá? Então, a cevada, essa porção era tido como a quantidade necessária para uma pessoa. Então, uma porção, 450 gramas, é designado uma porção específica para alimentar uma pessoa. Tá? A cevada era o cereal mais barato na época de João, tá bom? Um denário correspondia ao salário de um dia de um trabalhador comum. Então nós estamos aqui esmiuçando esse versículo realmente para nós entendermos essa dosagem. Então podemos fazer um comparativo do problema econômico que estava sendo descrito aqui para João. Olha o problema econômico que João estava descrevendo e um problema que nos apresenta para nós, tá? Antigamente, na época de João, um denário, um dinheiro, um dia de trabalho, tá? Quando um trabalhador trabalhava o dia inteiro, ele conseguia um denário. E um denário, ele era suficiente para comprar de 8 a 12 medidas de trigo, ou 3,6 kg a 5,4 kg de trigo, tá? Então, quando João está falando aqui que um denário, ou seja, um dia de trabalho, será o suficiente apenas para comprar uma medida de trigo, então aqui nós temos um problema. Ora, se um dia de trabalho é suficiente para comprar até 12 medidas, então uma medida, irmãos, é muito pouco. Então perceba, um homem que tem que trabalhar um dia inteiro só para garantir o alimento dele próprio, tá? Uma medida. Não será possível sustentar a família. O que nós caracterizamos aqui nesse versículo? Fome. Tá? Essa medição é realmente uma medição desproporcional a qualquer pessoa. Um pai de família que tem que trabalhar o dia inteiro e não vai conseguir alimentar os seus filhos, não vai conseguir alimentar a sua esposa caso ela não trabalhe, não vai conseguir sustentar a sua casa. Isso demonstra aqui desproporção. Era esse problema que estava sendo apresentado aqui para João. Então, essa medida de trigo, uma medida de trigo por um dinheiro, é desproporcional, é muito pouco, é insuficiente para alimentar, para sustentar uma casa. Tá? Isso demonstra aqui um desequilíbrio. Tá bom? Então, a fome e a guerra andam juntas. Uma escassez de alimentos sem precedentes eleva os preços e força o governo a racionar o que encontra disponível. Precisamos, irmãos, ficar muito atentos às guerras que estão acontecendo. Muitas delas causarão impactos sociais terríveis e a fome vai aumentar de maneira intensa. Tá? Então eu sempre coloco, a atuação do segundo selo com o terceiro selo são muito próximas. Tá? As guerras causam problemas sociais terríveis e a fome é uma dessas causas. Amém? Então vai ser muito normal nós visualizarmos em nossos dias a fome acontecendo, tá? É um problema sério que atinge muitas famílias, muitas pessoas, tá? Isso infelizmente vai aumentar, tá bom? Muito em função dessa atuação do terceiro cavaleiro. É uma realidade que nós podemos encontrar, é uma realidade que nós podemos visualizar, infelizmente. Amém? Ó, aqui, irmãos, o mapa, para vocês notarem o crescimento em escala proporcional, né, ao passar dos anos, da população sobre a Terra. Tá? Porque a quantidade de pessoas morando sobre a Terra interfere, tá, de forma muito clara em relação à alimentação. Tá? O quanto a Terra consegue manter, quanto a Terra consegue produzir para alimentar o número X de pessoas que moram sobre a Terra. Então, quando nós temos uma proporção, uma quantidade populacional aumentando de forma muito alta, logicamente que lá na frente nós teremos um problema para alimentar essas pessoas. Então note o crescimento da população. E existem questionamentos sobre estratégias dos países em como alimentar e como garantir a alimentação desse crescimento populacional. Amém? Então você ali tem embaixo, numa linha do tempo, você tem na linha do tempo aqui, ó, os anos, tá? Então você perceba aqui que no ano 100, ano 200, ano 300, 400, tá? Isso depois de Cristo, você tem você consegue manter um número populacional
controlável. Mas olha o salto que acontece em número populacional a partir do ano 1900. O ano 1900, irmãos, é um ano que nós temos que pensar muito, tá? Porque não só a população aumenta e explode, vamos colocar assim, em questão de números, a partir de 1900, ou seja, início do século XX, como também a tecnologia cresce muito. Nós vamos ver aqui em estudos posteriores essa relação. Então o século XX desencadeia questões da escatologia, do apocalipse, muito importante para nós avaliarmos. Amém? E esse gráfico aqui demonstra isso. A partir realmente do século XIX, mas a partir do século XX há uma explosão em quantidade de pessoas sobre a Terra. Tá bom? Então esse gráfico você consegue visualizar isso. Esse segundo gráfico aqui mostra a projeção deste aumento populacional. Podemos concluir que será impossível alimentar todas essas pessoas de maneira igual. Será cada vez mais notório o desequilíbrio e a desigualdade. Por isso que eu coloco sempre isso. Quando você vai sempre visualizar essa desigualdade social, esse desequilíbrio, a fome crescendo em algumas regiões, muitas vezes por causa dessa projeção, muitas vezes por causa desse aumento populacional. Tá? A Terra está prevista em 2100 em ter uma população de cerca de 11 bilhões de habitantes. Hoje, em 2020, nós estamos próximos de 7,5, chegando a 7,6, mais ou menos por aí. Então você tem uma explosão em menos de 100 anos para 11 é muito alto. Então essa projeção, você consegue perceber que há uma inquietude entre as pessoas em questão de analisar como é que a Terra vai produzir alimento para todas essas pessoas. Amém? E, para mim, quando nós analisamos essas projeções, esses gráficos, nós conseguimos visualizar e ver a terceira atuação, a terceira atuação do terceiro selo, a atuação do terceiro cavaleiro do Apocalipse. Amém? Bom, vamos continuar então, irmãos. E não danifiques o azeite e o vinho. Tá? Então nós temos ali a dosagem e nós temos a última parte aqui do terceiro cavaleiro, cavalo preto, em relação a esta palavra aqui. E não danifiques o azeite e o vinho. Tá bom? Quando falamos de azeite e vinho, nós estamos falando de sustento de pessoas com maior renda. Tá? Essa que significa essa expressão aqui. Não danifiques o azeite e o vinho. Em suma, essa ordem poderia ser dita da seguinte forma, se nós formos traduzir para a nossa linguagem. Não prejudique o sustento dos mais ricos. Tá? Vamos entender isso daqui. Essa questão era muito clara para João, quando João ele recebe essa palavra e ele escreve isso daí, era muito claro para João pelo seguinte fato. O Império Romano, sob o governo de Domiciano, sofria de grande escassez de alimentos. Entretanto, os vinhateiros prosperavam, aqueles que tinham vinhas, aqueles que produziam vinho, que cultivavam uvas, tá? Eles prosperavam. Então, diante do grande desequilíbrio social, Domiciano dá uma ordem para que se proibisse o plantio de uvas na Itália durante o período, e das vinhas que já existiam, que fossem arrancadas algumas para equilibrar esse desequilíbrio. Tá? Então você consegue associar essa realidade, não danifiques o azeite e o vinho, para João era muito claro. Era referente ao azeite e o vinho a pessoas com renda, pessoas com posses, pessoas com mais dinheiro, amém? Com mais recursos. Então diante disso, dentro dessa realidade aqui da época de João, de que as pessoas mais ricas prosperavam através de vinhas, e Domiciano dá uma ordem para que esse desequilíbrio diminuísse, essas vinhas fossem arrancadas, amém? Diante dessa realidade nós podemos considerar em nossos dias algumas coisas aqui. Primeiro, pobreza e ostentação andam lado a lado. Pessoas com baixa renda e pessoas com muita renda
andam lado a lado, tá? Nós temos assistido o terrível aumento da lacuna entre pessoas com classes sociais totalmente diferentes. A classe pobre cresce a cada dia, amém? É isso que nós visualizamos. E o segundo ponto aqui, não é de se admirar que, por fim, o anticristo conseguirá controlar a economia. Nós vamos ver isso em estudos posteriores, especificamente no capítulo 13, que é um capítulo específico para o anticristo, tá? Ao prometer alimentar multidões famintas. Então aqui nós temos uma realidade, tá? O anticristo ele vai iniciar o seu processo de domínio, entre aspas, que será dado a ele, né, sobre a terra, num ambiente muitas vezes de caos. E um destes caos é a fome. Então, se nós falamos que o anticristo vai ter essa realidade para ser consertada, ou seja, um desequilíbrio social muito intenso, e ele vai ali, através de sua estratégia, equilibrar esse desequilíbrio, tá? Então ele vai ser idolatrado. É por isso que eu sempre falo, e eu acredito, que estes selos estão sendo abertos, foram abertos, estão acontecendo hoje, porque para mim é um cenário que vai realmente caracterizar o ambiente onde o anticristo vai agir, tá bom? É por isso que eu acredito nisso, amém? E quando essa palavra que não danifiques o azeite e o vinho, é realmente uma ação desse terceiro cavaleiro, não porque Deus fala assim, Deus ele está tendo um preconceito aqui, não, você danifica os mais pobres, mas os mais ricos não toquem, não. Essa questão de não danificar o azeite e o vinho não quer dizer que Deus está protegendo um ou outro, não. É uma ação de um cavaleiro do Apocalipse para caracterizar uma realidade. Quando essa palavra não danifica o azeite e o vinho, é realmente para criar desequilíbrio. Porque o anticristo ele vai pegar a terra, irmãos, numa realidade em desequilíbrio. E ele vai equilibrar isso. Aos olhos das pessoas, o anticristo vai ser idolatrado porque ele vai conseguir equilibrar isso que estava desequilibrado. Amém? Então, irmãos, tá clara essa questão? Por que João escreve isso? Por que o terceiro cavaleiro recebe esta ordem? Não danifiques o azeite e o vinho? Realmente é um ambiente de desequilíbrio social. Amém? Bom, vamos então para o nosso quarto cavaleiro aqui, referente ao quarto selo, referente ao cavalo amarelo. Diz assim, ó: E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com pestes e com feras da terra. Essa questão aqui do quarto cavaleiro aqui do cavalo amarelo, você consegue associar com Ezequiel 14, 21. Amém? Bom, irmãos, dentro dessa realidade aqui nós temos duas figuras que nós identificamos aqui: morte e inferno. Amém? Duas figuras aqui muito claras nesse versículo que nós lemos. Então, diante do texto, nós podemos imaginar uma máquina ceifadora, que nós podemos caracterizar morte, e um caminhão, que nós podemos caracterizar o inferno, armazenando os resultados do trabalho da ceifadora. Tá? Então, essa imagem que você está vendo aí é um processo de colheita nos nossos dias hoje. Então, você tem ali a ceifadora, né, que é aquela máquina que colhe os grãos, tá, que colhe o resultado do plantio. E você tem o caminhão acompanhando a ceifadora para armazenar o resultado aquilo que a ceifadora está pegando, aquilo que a ceifadora está colhendo. Então o caminhão tem essa utilidade aqui de armazenar o resultado da colheita. Amém? Bom, esta realidade aqui do agronegócio hoje, nós podemos traçar aqui, nós podemos ter associação entre este versículo aqui do quarto cavaleiro, que realmente a morte ceifadora e o inferno, esse caminhão, tá? Então, podemos verificar algumas ferramentas para ceifar estas vidas. Amém, irmãos? Então, esta é a primeira característica aqui desse cavalo amarelo, tá? Esse cavalo terrível, chama morte, ele vai ceifar muitas vidas sobre a terra e estas vidas serão levadas para o inferno, tá?
É por isso que eu sempre falo que a pregação do Evangelho tem que ser feita, irmãos, de forma urgente. Eu lembro agora da última pregação do pastor Domingo, que tem algumas coisas, irmãos, que é urgente. Tem que ter a nossa movimentação imediata, nós podemos esperar. Porque eu imagino e eu creio que esse quarto cavaleiro aqui está agindo em nossos dias. E ele está ceifando muitas vidas, tá? E muitas vidas que precisam ouvir a palavra do Evangelho, precisam ouvir a verdade, precisam se converter, precisam aceitar a Cristo como seu único Senhor e Salvador, tá? E esse cavaleiro utiliza vários métodos para arrancar estas vidas, para ceifar estas vidas. Amém? E sabendo dessa realidade, o povo de Deus não pode ficar parado. Tem que haver pregação, tem que haver o lançamento da palavra. Nós temos que anunciar a verdade. Amém? Então esta é a realidade aqui, basicamente, desse cavalo amarelo. Um cavalo que vai ceifando vida e levando para o inferno. Ceifando as vidas, levando para o inferno. E ceifando de que maneira? Vamos ver. No texto nós podemos verificar as ferramentas utilizadas aqui para ceifar essas vidas. Primeiro ferramenta que esse cavaleiro aqui utiliza, fome. Então ele vai utilizar a fome para ceifar essas vidas. Falado anteriormente, que é o terceiro selo, a fome definitivamente tem aumentado e muitas pessoas têm morrido pela escassez de alimento, tá bom? E muitas pessoas que morrem através da fome, irmãos, morrem sem aceitar a Cristo. Morrem sem crer em Jesus Cristo. Amém? E nós temos que orar por estas vidas. Bom, a segunda ferramenta aqui é a espada. Então esse quarto cavaleiro aqui utiliza a espada, que é violências e guerras, para ceifar vidas. É o juízo do segundo selo, o cavalo vermelho que nós vimos. Como falado, as diversas formas de guerra citadas têm ceifado milhares de vidas ao redor do mundo. Amém? Muitas pessoas morrem em guerras, em disputas entre nações, e muitas dessas vidas morrem sem aceitar a Cristo. Amém? Bom, aqui nós vemos duas linhas muito fortes de atuação do quarto cavaleiro, aqui do cavalo amarelo. E a primeira atuação, fome, caracterizando muito a forma de agir do terceiro cavaleiro, e através da espada, caracterizando muito forte a ação do segundo cavaleiro. Tá? E também ela age, irmãos, de uma outra maneira que eu quero colocar aqui para vocês, que é através de pestes e pragas. Tá? O coronavírus eu consigo encaixar aqui. Pandemia eu consigo encaixar aqui. Amém? Mais uma vez nós observamos a nossa realidade, irmãos. Sem dúvida alguma, nós estamos vivenciando e observando doenças se espalhando de forma assustadora. Inclusive tem aparecido doenças nunca antes observadas, irmãos. O coronavírus aqui, nunca antes observada. Tá? Esse novo coronavírus, né? Em toda a Terra, vírus tem aparecido e tem impactado milhares de pessoas. Apesar da evolução da medicina, é fato que ela não tem dado conta de inúmeras doenças que frequentemente aparecem. E essas doenças, essas pandemias, têm ceifado muitas vidas. Às vezes eu fico parando para pensar, irmãos, quantas pessoas foram ceifadas nessa pandemia. Tá? Eu não estou falando que todo mundo que morreu pela fome, todo mundo que morreu pela espada ou morreu pelas pestes foram ceifados e levados para o inferno. Não é isso. Muitas pessoas vão morrer de fome, muitas pessoas vão morrer dentro de uma guerra, muitas pessoas morreram e vão morrer em pandemias. Tá? Isso não é característica desse quarto cavaleiro, não, isso vai acontecer, é a nossa realidade. Tá? Mas o que eu estou dizendo aqui é que esse quarto cavaleiro vai utilizar dessas realidades para ceifar as vidas. Ele vai ceifar muitas vidas através da fome, da espada e também dessa pandemia. Quantas pessoas morreram sem aceitar Cristo nessa pandemia? Quantas pessoas morreram rejeitando a palavra? Quantas pessoas morreram nessa pandemia sem ter a oportunidade de ouvir a pregação da palavra? E eu coloco para vocês, irmãos, que muitas pessoas deixaram de pregar a palavra. Será que nós deixamos de pregar a palavra para alguém que morreu nessa pandemia?
e o Senhor nos incomodou e nós deixamos de pregar a palavra. Tem irmãos nossos que morreram também nessa pandemia. Amém? Porque os planos de Deus são insondáveis, nós não podemos sondá-los. E os planos deles são muito maiores que os nossos, os caminhos deles muito mais elevados. Nós temos que dar glórias a Deus por tudo. Mas uma realidade é, muitas pessoas nessa pandemia morreram sem Cristo. Amém? Nós precisamos observar isso, tá? Bom, aqui eu coloquei algumas doenças aqui, que depois vocês leiam com calma, tá? Não vou citar aqui para nós não consumirmos muito tempo. De doenças que apareceram, tá? Principalmente deu essa explosão que eu falei para vocês a partir do século XX. No ano de 1900 para frente, apareceram muitas doenças. E eu não tá aqui, mas a mais nova aí, o coronavírus, que é o que nós estamos visualizando hoje. A nossa realidade é uma realidade de pandemia. Amém? Então, esse quarto cavaleiro aqui, para mim, é muito claro a ação dele em nossos dias hoje, tá? Bom, doenças que assolaram o mundo durante o século XXI: depressão, obesidade, transtornos alimentares, insuficiência cardíaca, doenças relacionadas à poluição do ar, trombose, síndrome de Bernoulli, também muito comentada em nossos dias aí, tá? Nós podemos observar muitas doenças têm surgido nos últimos anos, e essas doenças têm se espalhado de forma muito rápida. Amém? Animais nocivos, feras da terra. Outro fator que devemos observar é o aumento de ataque de animais selvagens e venenosos. Vemos com frequência que a população tem sofrido desde ataque de tubarões nas praias e picadas de cobras e escorpiões nas cidades. Também o caracteriza como uma atuação desse quarto cavaleiro. Amém? A realidade desse selo é terrível, irmãos. Essa realidade aqui do cavalo amarelo. Através dessas ferramentas, o ceifador recebeu autorização para matar 25% da população da Terra, a quarta parte da Terra, tá? O pior é que a sentença dessas vidas é o inferno, porque essa sessão do Apocalipse deixa clara essa questão. Devemos intensificar nossa pregação, porque não sabemos quem faz parte desses 25%. Porque muitos justos também morrerão através de doenças, desastres, guerras e ataques de animais, e esses não estão nas mãos do ceifador. Ou seja, todas as questões acima citadas não são exclusivas desse quarto cavaleiro. Amém? A fome, a peste, as guerras não são exclusivas do quarto cavaleiro. Não é porque acontece guerras, não é porque acontece fome, não é porque acontece isso, é o quarto cavaleiro agindo. Não. O quarto cavaleiro vai utilizar estas realidades para ceifar vidas. Amém? Então nós devemos, mais uma vez aqui eu enfatizo, pregar o Evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? Bom, aqui nós vimos aqui então mais dois selos. O terceiro e o quarto selo, cavalo preto, que eu coloquei aqui como fome e desigualdade social. E o quarto selo, o cavalo amarelo, em relação à morte. Utilizando as ferramentas que eu acabei de citar, pestes, guerras e fome. Amém, irmãos? Então, para mim, eu coloco para vocês aqui as 4 características, as 4 interpretações que eu tenho dos 4 primeiros selos, dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Cavalo branco, pregação do Evangelho. Cavalo vermelho, guerras e rumores de guerras. Cavalo preto, fome e desigualdade social. Cavalo amarelo, morte. Amém, irmãos? Se vocês têm alguma coisa para acrescentar, comentar, escrevem para mim no comentário. Amém? Bom, Deus abençoe, irmãos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Convide mais pessoas para participar da escola bíblica. É muito importante que a igreja participe desses ensinamentos, porque é o desejo de Deus para nós, que nós venhamos a conhecer a palavra dele. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos mais uma aula, irmãos? Feche seus olhos comigo, vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais um momento diante do Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos esclarecido todas as nossas dúvidas. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, ó Deus. Oh Pai, muito obrigado por agir em nossos corações. Tira de nós toda dúvida e coloca em nós esse desejo, ó Deus, a cada dia aprender a Tua Palavra. Nos ajuda, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, nossa 16ª aula, continuando esses estudos aqui.
Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.